Eu vou perguntar para o colega Paulo Ávila, secretário da Casa, como o senhor pretende resolver a situação na saúde que envolve a questão das RPAs no nosso município, uma vez que tem uma CPI em curso na Câmara de Vereadores que trata sobre valores que foram pagos e extremamente diferenciado em relação ao valor que foi pago para o terceirizado e o valor que foi pago, que é pago normalmente para o médico de carreira, ou seja, R$ 9,35 por médico de carreira, R$ 35 reais. Candidato, realmente esse é um dos maiores problemas que nós temos, porque nós temos a questão da RPA, onde os médicos são contratados para trabalhar em 6 horas e atende por consultas, né? Atende 10, 12 consultas e vão embora. Então a principal questão que a gente vai ter é na questão do nosso concurso público que nós faremos, uma nova estrutura administrativa, onde nós realmente vamos ter que melhorar o salário do nosso médico, que hoje realmente é um salário muito pequeno, e também com o PSF, volto novamente ao PSF. Mas o maior problema realmente é esse, que hoje os médicos estão recebendo um valor para trabalhar 30 horas e vão lá, atende 10 consultas e vão embora. Isso tem causado um transtorno muito grande. As pessoas vão para uma fila na parte da manhã, na primeira hora da manhã, né? E ficando até as 4 horas para conseguir marcar essa consulta. Se esses médicos atendessem realmente às 6 horas para o qual estão sendo contratados, que estão sendo pagos, e nós não teríamos esse problema no município de Capão do Leão. E recebe um valor realmente muito maior que o nosso servidor hoje, que o nosso salário do nosso servidor é R$ 1.600. O médico por RPA recebe 5, 6 mil reais. Então realmente a solução vai ser a nossa nova estrutura administrativa com um novo cargo, com um novo salário para o nosso médico, para que realmente nós tenhamos essa prestação de serviço. E também com o PSF, porque aí o médico do PSF fica 40 horas no posto de saúde. Ou pode ser um médico 40 ou 2 médicos de 20 horas. Esta no meu entendimento, é a solução. Nós fazer a justiça. Porque uma coisa que nós vamos ter que fazer no Prefeitura do Capão do Leão é justamente implantar a justiça. Porque tem pessoas que recebem um valor menor e prestam um serviço durante 30 horas semanais. Umas trabalham meia hora, só olham muitas vezes para o paciente e vão embora. Né? Então, isso é pauta inclusive de CPI na Câmara, está no fim. Até a gente deixou para terminar depois da eleição, para justamente não ter esse problema, né? Que esse problema é para não dizer que é uma questão política, e sim uma questão técnica. Pois bem, em partes concordamos com a mesma posição. Precisamos criar um programa de saúde da família para distensionar a atenção nos postos de saúde. Porém, no nosso governo, no meio do gringo, autorizado pela comunidade, nós pretendemos chamar os médicos do nosso município e esses valores que foram pagos com RPA, nós pretendemos que impactou na despesa de pessoal, inclusive anunciada pelo Tribunal de Contas do Estado, e que não atendeu de forma satisfatória a nossa comunidade e não vem atendendo. Pretendemos fazer um trabalho com todos os servidores da saúde para repactuar e buscar um ajuste que permitam que esses servidores possam cumprir o horário e dessa forma bem atender a toda a nossa comunidade em todos os postos de saúde do nosso município. Junto com isso, pretendemos retomar os agentes comunitários de saúde que vão fazer o diagnóstico e levantamento da realidade da nossa comunidade, dessa forma tendo as devidas informações para que nós possamos elaborar uns bons projetos. Tá bom, obrigado. Mauro, como é que tu, com relação à questão da educação, como é que tu pretendes, na realidade, essa questão, por exemplo, a questão de colocar essa questão do segundo grau e essa questão toda que nós temos de melhorar a nossa educação, como é que tu pretende fazer esse trabalho como prefeito? Essa questão do segundo grau, essa questão dos nossos problemas, com a questão de índices, qual é a possibilidade, o que tu pretendes fazer nessa linha? Eu agradeço a pergunta, vereador Paulo, e quero dizer que o senhor, assim como eu, é sabedor do empenho que foi feito, inclusive pela FAV, e os seus associados, com abaixo-assinados, a nossa ida a Porto Alegre no ano passado, para que a gente pudesse buscar a possibilidade de fazer um convênio do município de Capão do Leão com o governo do estado para implementar o ensino médio no nosso município. Houve uma tentativa por parte da Secretaria Estadual da Educação de fazer esse convênio. Infelizmente, não houve o entendimento da atual administração. Estive em Porto Alegre junto com meu vice, o gringo, conversamos com o secretário e iremos fazer
fazer o convênio para, a partir de 2013, já começar o ensino médio à noite no convênio na Escola Alberto Madruga para atender a nossa comunidade. Em relação à despesa de pessoal, não teremos, pois as despesas decorrentes do ensino médio são por conta do Estado. O município simplesmente irá fornecer um espaço físico para que a gente possa efetivamente consolidar um sonho que está embutido no conjunto da comunidade do município de Capão do Leão. Então, tenho certeza que a partir do momento que a gente fazer esse convênio, inclusive vamos incentivar os nossos alunos, as pessoas a voltar a estudar, e vamos diminuir a despesa do município com o transporte escolar, uma vez que muitas das pessoas têm que sair do Jardim América para ir para o Capão do Leão ou ir para Pelotas. Então, é dessa forma, Paulo, que pretendemos consolidar essa situação que é relativamente simples, basta vontade política de resolver. E justamente essa questão, a gente entende da importância do segundo grau aqui no bairro Jardim América, porque a questão de segurança, a gente que é pai sabe quando o filho, quando fica longe, né, se afasta, hoje o problema das drogas realmente é complicado, e quando se desloca essa criança, porque hoje, né, é uma idade muito difícil, essa idade de 14, 15 anos, 16 anos, o caso vai para Capão do Leão. Então, assim, acontece que falta um professor, qualquer problema, eles têm que ficar ali às vezes 1 ou 2 períodos aguardando o retorno do ônibus. Então, realmente entendo que a importância do segundo grau no Capão do Leão, no melhor aqui no Jardim América, é importantíssimo para a comunidade do Jardim América, e também vai ser o que nós vamos fazer, um investimento numa escola. Vamos construir uma biblioteca, vamos construir um laboratório. Então não vai existir uma despesa, sim, vai existir um investimento nessa escola que vai melhorar. Depois, quando o Estado está tudo pronto, já a escola está criada, o terreno está doado. Muito obrigado. Agora, outros candidatos. Eu volto novamente a essa questão do ensino médio aqui no bairro Jardim América. Pergunto ao candidato Mauro. O senhor afirma que, em parceria com o governo do estado, implantará o ensino médio no bairro Jardim América, utilizando dependências da escola Alberto Madruga. Como o senhor irá resolver isso? Não, eu já disse, nós já conversamos com o secretário estadual da Educação, assim como o PDT vem conversando com o secretário estadual da Saúde, tem que fazer mesmo, né? E o secretário já nos afirmou que vai fazer, se nós quisermos, nós vamos fazer o convênio para ter o ensino médio a partir do ano que vem na escola Alberto Madruga. Né? E quem vai custear as despesas, aliás, o investimento dos docentes, servidores e da infraestrutura que lá vai estar posta, é o governo do estado. Para inclusive justificar a demanda que hoje tem estudo, que são 413 alunos que precisam de ensino médio aqui do Jardim América, para começar definitivamente a construir o prédio que será feito lá na Avenida 3 de Maio, que custará em torno de R$1.800.000, conforme o levantamento feito pela Secretaria. Então, companheiro Cláudio, amigo Cláudio, já tentamos fazer essa ação no decorrer do ano passado. Lamentavelmente, o PDT, a atual administração, não teve entendimento, assim como não teve quando tivemos a oportunidade de captar recursos para uma creche aqui no município de Capão do Leão, e R$1 milhão foi embora para o município de Pedro Osório. Deixa se manifestar. Depois, ao final, sim. Ao final, se manifeste. Por favor. Não, eu quero dizer, então, que tem uma série de ações que a gente quer discutir, e eu não quero fazer desse debate um debate que vire uma questão ofensiva. Nós queremos fazer um debate onde a gente possa propor para a comunidade ações que efetivamente vão resolver o problema da comunidade, né? Sem raiva, sem briga, porque a partir do dia 7 de outubro, todos os partidos que aqui estão têm um dever e um compromisso
isso. O nosso partido, né, é Capão do Leão. Então nós temos que nos ajudar para fazer mais e melhor para a comunidade, assim como fiz nos 3 mandatos como vereador, assim como fiz como presidente da Câmara de Vereadores. Nunca neguei a qualquer projeto que tenha ido para a Câmara de Vereadores do atual governo, do PDT, para poder atender a comunidade. E muitas das boas obras, ou 100% das boas obras que hoje estão sendo realizadas, passou pelo plenário da Câmara de Vereadores, e nós, vereadores, que ao longo dos anos lá estivemos, inclusive de agora, contribuímos para que pudesse chegar ao atendimento da nossa comunidade. Então eu quero dizer o seguinte... Muito obrigado. Obrigado. Candidato Mauro Nolasco, com relação, porque o tema é importante, né? Com relação ao contrato da Corsã, no seu entendimento, por que no caso foi aprovado nós tínhamos outra solução? Essa é a pergunta. O município do Capão não tinha outra solução naquele momento, porque é muito fácil simplesmente nos escondermos e não aprovarmos, né? Que é muito fácil dizer para o senhor que a conta da água é cara, né? Mas só tem um detalhe, né? Eu agradeço pela pergunta, candidato a prefeito Paulo, e quero dizer o seguinte, que como vereador foi um dos que fiz muito movimento pela rejeição do contrato da Corsã, e todo mundo sabe disso, eu nunca me esquivei de dizer, porque fizemos inúmeras audiências com a comunidade, e a comunidade sinalizou alguns pontos que teria que ser colocado no contrato. E todas as vezes que o contrato foi para a Câmara, e o vice Ramalho, que aqui está, candidato a vice, o vice Luizinho, que aqui está, junto com o vereador Cláudio, sabe que a Corsã nunca encaminhou um projeto para a Prefeitura que enviasse para a Câmara de Vereadores que fosse satisfatório para atender a vontade da comunidade. Nos dava atribuição e não dava direito para a comunidade. Depois de muitos anos de muita luta, a pedido do atual prefeito Quevedo, junto com o Cláudio Vitória, que é o vice-prefeito, que assinou inclusive o documento como testemunha, o contrato da Corsã, agora o último, e eu estava junto lá, assinou como testemunha, está escrito lá, foi encaminhada uma reivindicação conjunta pelos vereadores ao prefeito para poder ter a possibilidade de fechamento. E lá foi encaminhado pela Prefeitura ao Governo do Estado, e o Governo do Estado se disponibilizou a cumprir todas as ações que tinha indicado pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores, inclusive uma discussão com a comunidade naquele momento. Chamamos a comunidade para discutir e dar um aval. E lá foi colocado a questão do reativamento do atendimento do posto da Corsã aqui no Jardim América, captação de água de São Gonçalo, investimento de 10 milhões, desassoreamento do arroio para Doutor, que foi feito mais de 200 cargas de areia que tirou, foi encaminhado para a Prefeitura, e eu não sei exatamente onde foi parar aquela areia, precisa averiguar, entre outras ações que foram colocadas. A Câmara de Vereadores apenas autorizou. Quem assina o contrato é o gestor, é o Poder Público Municipal. E o prefeito atual, Quevedo, junto com o Cláudio, junto comigo, com o Paulo e os demais vereadores, assinamos junto. Então, se tem culpado, todo mundo é culpado aqui. Não vamos posar de santinho, não vamos fazer demagogia e mentir para a comunidade. Temos que ter coragem de assumir as nossas responsabilidades. E mais, não havia uma outra alternativa, porque o Sanep não pode atender o município de Capão Leão, porque a legislação do município de Pelotas não permite o atendimento do Capão Leão. E mais, não consegue nem atender Pelotas. Se chegar no verão lá na Praia do Laranjal, não vai ter água. Obrigado. Bom, essa questão assim, ó, é muito debatida, a questão da Corsã, né, porque ela realmente é extremamente polêmica, né? Então, realmente, nós tínhamos um momento ali, né, que realmente é extremamente complicado para muitas pessoas. Eu não precisava, e voltei justamente por isso, porque hoje, quem tem a função da gestão, quem tem que tomar a decisão, tem que fazer isso. A pessoa não pode ficar, né? Tem momentos que a gente tem que tomar, a gente está ali como vereador ou como prefeito para atender às necessidades da nossa população. Muitas vezes isso não é o melhor para todos nós, mas naquele momento a solução para nós era aquela, porque eu digo, isso eu disse lá em Porto Alegre, quando nós estávamos lá, o Cláudio estava junto, no dia quando nós tínhamos quando foi na época do governo da Ieda ainda, quando ela
quando eles nos disseram o seguinte, que não tinham prazo para executar a captação. Simplesmente eu digo, bom, se o senhor não tem um prazo para captação, nós não aprovamos esse contrato. Tá bom, muito obrigado. Bom, agora o candidato Mauro faz a pergunta. Me dirigir ao colega Cláudio, a questão de segurança, né? Existe um sentimento da comunidade aqui do bairro Jardim América de ter atendimento no posto aqui da Brigada Militar. Conseguimos 100 mil reais com o deputado Pimenta Marrone para poder ampliar a estrutura e poder atender. Tem informação, inclusive, da corporação que se nós conseguirmos buscar mais 5 policiais é possível atendimento. Eu sei que a responsabilidade de segurança é do Estado. Tá bom, obrigado. Eu tenho conhecimento de que o terreno existente aqui no Jardim América, ele não é legalizado. E por isso a Brigada Militar e tanto a Prefeitura ficaram impossibilitados de tal construção. Então, nós subimos e qualquer um de nós candidatos queremos segurança para a população, queremos segurança para os nossos filhos. Então é de fundamental importância nós encontrarmos um terreno legalizado que se possa construir. Sobrando espaço, mais uma vez, eu volto a afirmar que a segurança ela é de fundamental importância para todos nós. E nós vamos incentivar a Brigada Militar, vamos incentivar e pedir ao governo do Estado recursos nesse sentido. Obrigado. Eu quero dizer que eu entendo que não precisa buscar outra localidade. Primeiro, eu penso que o investimento a ser feito naquele espaço, 50 mil, não mais que isso, é possível deixar aquela unidade ali adequada para poder atender os nossos policiais. Eu lembro muito bem, quando o Tenente Nelson comandou aqui o município, ele trouxe toda a corporação naquela estrutura. Se nós fizermos uma ampliação e buscar junto ao governo do Estado, segundo o comandante local aqui, mais 5 policiais, é possível, Paulo, Cláudio, atender minimamente a comunidade do nosso bairro. E diga-se passagem, essa que protagonizou o direito de nós ter viaturas aqui no Capão Leão. Porque se não fosse por essas meninas que aqui estão sentadas, tivessem levantado e feito um movimento de um piquete, encaminhado pelo Paulo Leite na época, para trancar a estrada, com certeza nós não teríamos toda a estrutura de viatura. E nós temos que fazer um outro trabalho, fazer com que o Conselho Municipal que fiscaliza as caminhonetes do Pronace passe a atuar com a participação da comunidade. Obrigado, candidato. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final do nosso debate. Então, agradecer à Rádio América FM, à Favi, por ter promovido esse debate, cumprimentar os colegas candidatos, Cláudio, o Paulo, agradecer a todas as pessoas que aqui vieram para nos acompanhar atentamente, ver nossas propostas, agradecer a comunidade que está nos acompanhando atentamente, porque é importante, nós estamos falando do futuro do município de Capão do Leão e da possibilidade do alinhamento político com o governo do Estado e o governo federal, estreitamento das relações. E eu, com toda sinceridade, não vim aqui para essa reunião, né, para esse debate, para falar mal de ninguém ou para ficar afrontando as pessoas, porque eu acho que esse não é o propósito, apesar de ter algumas pessoas que estão com essa disposição. Isso não demonstra tranquilidade, e quem vai fazer gestão do município não pode ter esse comportamento, porque ele acaba minimizando a representação do município. Agora, tem algumas coisas que nós temos que dizer para a comunidade que nos deixa triste e por isso nos leva a ser candidato e colocar o nosso nome à disposição. Tem um documento aqui do Diário Popular que fala sobre o censo 2010 do IBGE, que tem um comparativo entre os 22 municípios da Zona Sul. E nesse comparativo, nós inclusive tiramos material dessa informação do site do Capão Leão, que diz que o município de Capão Leão, em identificação e logradouro, né, é o 5º pior dos 22 municípios daqui da região. Não foi eu que estou dizendo, é matéria de jornal.
Em pavimentação das vias, é o pior município da região. Jornal Diário Popular. Calçada, segundo pior município da região. Meio-Fio, segundo pior município da região. Bueiro, pior município da região. Esgoto a céu aberto, segundo pior município da região. E lixo, estamos em terceiro pior município da região. Isso não é uma informação minha, isso está no jornal, todo mundo leu. Por este motivo que nós não somos iguais, que nós estamos colocando o nosso nome à disposição da comunidade para buscar a melhorar as relações do município de Capão do Leão com o governo do estado, com o governo federal, para melhorar a condição para todos nós que aqui estamos e todos que estão nos ouvindo nesse momento. E temos muito a falar para a comunidade do nosso município, que não dá tempo de falar aqui. Nós temos que tratar um assunto que envolve a comunidade de Sítio São Marcos, Embrapa. Nós temos que tratar um assunto que envolve toda a comunidade aqui do Jardim América, em especial do Campo do Estrela, que ficou abandonado nesses últimos 12 anos do ponto de vista de infraestrutura, no nosso ponto de vista. Temos que tratar assunto que envolve postos de saúde e saneamento lá no loteamento Zona Sul. Temos que tratar assuntos que envolvem a regularização fundiária urbana do Parque Fragata, que está crescendo no meio de qualquer jeito, e a gente sinaliza essa situação. Temos que tratar situações que envolvem Teodósio, Casabom, Vila Maria, Cerro do Estado, entre outras regiões do nosso município, inclusive da zona rural. Aqui não vai dar tempo da gente aprofundar o debate com a nossa comunidade. Agora, queremos dizer que estamos investindo da boa vontade como representante do Partido dos Trabalhadores, do companheiro Tarso Urgelo, como representante da companheira Dilma, presidente da República, que está fazendo com que os recursos estejam disponíveis no município, para que a gente possa atender melhor a nossa comunidade com um posto de saúde bem estruturado, com creches para atender a nossa comunidade, as nossas mães, mulheres trabalhadoras. Não podemos permitir que um cidadão usuário, ao se deslocar, chamar uma ambulância, leve 2 horas para poder ser atendida, quando vai para receber o atendimento, não tem retorno e a mãe tem que ficar com o filho nos braços. Isso não pode acontecer com a nossa comunidade que paga imposto, e está acontecendo. E é por isso que nós somos candidatos, apresentando o nosso nome à disposição, para tentar e buscar com a boa vontade, com a nova energia, com a nova disposição do grupo que vai fazer a gestão, e é um grupo de coalizão que nós queremos fazer, chamando os bons quadros de todos os partidos e não pautando pelo sectarismo, para a gente poder fazer mais e melhor. Então eu quero agradecer a todos que aqui estão, pedir o apoio de vocês, pedir o voto para mim, para o GRIM, para os nossos candidatos a vereadores do PT, para os nossos candidatos a vereadores do PTB, que vão fazer parte da base do governo, para que no dia 7 de outubro possamos lograr êxito no processo eleitoral e em 1º de janeiro assumir a prefeitura, num governo de coalizão, fazer mais e melhor para atender toda a comunidade do município de Capão do Leão. Muito obrigado.